te contaram no passado sobre o que é carreira, sobre o que é valorizado numa carreira, o que vai te levar para uma promoção, muito provavelmente não serve mais para o presente. E aí você vai pensar, meu Deus do céu, como assim não serve mais para o presente? Bom, acho que fica claro para vocês que estão aqui que a gente tem passado por uma transformação grande nos últimos tempos, né? Então, a gente tem passado aí por algumas transformações no mundo dos negócios, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Inclusive, eu falei que eu vou fazer uma live sobre gestão do tempo, né? Não sei se eu vou fazer durante essa semana, mas em alguma live nossa que depois continuam acontecendo, eu vou falar sobre esse tema, porque ele foi, inclusive, um debate aí longo numa turma que eu dei de pós-graduação há 2 semanas atrás, e quando a gente olha para lá, né, a gente tem hoje um movimento muito mais acelerado. A gente está falando que a gente vive hoje num mundo exponencial. Tem até vídeos meus no YouTube falando sobre o mundo exponencial para quem quiser assistir, mas em linhas gerais, a gente está vivendo um mundo que os avanços tecnológicos e entre outras coisas têm feito a gente ter essa sensação de que as coisas estão mudando constantemente, de que a gente está com a vida mais acelerada. E sim, isso é verdade, porque quando a gente olha para o nosso dia a dia, a quantidade de coisas que a gente tem de acesso à informação, a conteúdo, passam essa sensação de que o mundo está mais acelerado. Se a gente está vivendo um mundo mais acelerado, o que eu posso garantir para você é que se a gente olhasse lá para trás e a gente pudesse falar lá na década de 80, 90, tô falando até dos anos 2000, quando eu comecei a minha trajetória profissional, e a gente falava que, olha, o importante é fazer isso para você conseguir um bom emprego, ficar lá, ser promovido, seguir uma trajetória profissional de sucesso, é só você fazer isso daqui. E grande parte, inclusive, quando a gente olha para o nosso passado, grande parte das nossas ações estavam muito associadas a uma linearidade de processo. Então, vamos pensar o seguinte, provavelmente seus pais, assim como os meus pais foram assim, entraram em uma empresa, fizeram ali um início de carreira, né, conseguiram uma oportunidade de emprego, entraram naquela empresa e ali eles ficaram. Então a gente tinha no passado essa premissa de que o importante era eu conseguir entrar. Uma vez que eu estivesse dentro da empresa, estava feito, então minha vida profissional, ela se encerrava por ali, né, eu tinha só que me manter diante desse cenário, e além de eu só ter que me manter, ou seja, ficar ali esperando as coisas acontecerem, eu também tinha um lado da empresa, digamos assim, eu tinha uma garantia de que a empresa de tempos em tempos iria me promover. Isso poderia demorar, isso poderia ser rápido, mas o fato é que a empresa em algum momento ia fazer isso. Algumas empresas, inclusive até hoje, trabalham nesse modelo. Algumas empresas têm uma restrição de idade para entrar. Só chega a uma posição gerencial quem entrou numa posição de base. Então tem uma série de coisas que algumas empresas que ainda são extremamente tradicionais ainda fazem. Inclusive, para quem não assistiu, semana passada a gente fez uma live falando sobre como ser promovido, se é possível ser promovido em uma empresa tradicional ou numa empresa familiar, então recomendo que vocês assistam. E nesse cenário, nesses tipos de empresa, se a gente pensasse no passado, a grande maioria das empresas eram moldadas dessa forma. Então, o que acabava acontecendo ali? Uma vez que eu conseguisse um emprego, eu não precisava pensar muito, era simplesmente entrar no fluxo. Então, ia ali fazer o meu trabalho no dia a dia. A empresa também não se sentia confortável de trazer alguém do mercado para poder botar numa posição de liderança. Então, se eu entrasse no início, eu tinha uma vantagem competitiva. Eu não precisava ser uma pessoa, eu precisava entregar resultado, óbvio, mas eu não tinha essas mudanças que acontecem hoje em dia. O que acontece hoje em dia? Diferente de eu vou transformar, vou criar uma carreira ali, então uma vez que eu entrei, o que eu preciso fazer é um bom trabalho para conseguir ir subindo. Atualmente, a nossa vida profissional, ela mudou bastante. Então, hoje, o que tem acontecido na nossa carreira? A gente entra numa empresa, a gente vai ficar ali entre 6 meses até 1 ano e meio, isso daí é uma média
hoje até apurada por várias pesquisas, de o tempo que as pessoas ficam normalmente no emprego, entre 6 meses e 1 ano e meio. Dali eu vou para outra empresa, dali eu vou para outra empresa, dali eu vou para outra empresa. Então eu vou mudando. E esse cenário de mudança vai me trazendo outros desafios. Entre eles, uma vez que eu entro numa empresa e eu fico 20, 30, 40 anos ali, as pessoas já me conhecem. Então eu vou criando uma relação de confiança com o meu gestor, com os meus pares, e pouco a pouco eu vou subindo. Quando eu mudo de emprego o tempo inteiro, eu tenho ali o tempo inteiro que reconstruir as minhas posições de confiança e também estabelecer uma posição de geração de resultado que me faça passar por essas empresas. Além disso, quando a gente olha também pela ótica do gestor e das pessoas que estão, né, ali no nosso caso, né, que estão migrando de uma empresa para outra, existe também uma expectativa nossa de conseguir ter ali os nossos objetivos profissionais traçados e cumpridos dentro daquela empresa, a ponto de a gente poder ir para uma outra empresa tendo essa história com o assunto resolvido, né? A gente tendo um check ali naquele lugar. Então, se a gente olha para o passado, muito do que a gente falava e fazia muito sentido para o passado, agora não mais. Quando a gente olha também para o passado, existia uma série ali de opções, existia um grupo, né? Não era uma série agora. Existia um grupo de conteúdos e graduações que eram pré-requisito para todas as empresas, na grande maioria, então o que eu precisava era estar entre uma delas. Hoje em dia já não é mais assim. A graduação ela ainda é muito relevante, ela é um critério para a empresa contratar e promover uma pessoa, porém, a gama de cursos é gigantesca. Então, a empresa ela para de olhar para aquelas, talvez, 4, 5 graduações que eram muito bem avaliadas e leva agora em consideração um pool muito maior. Então, o que te contaram no passado, mais uma vez, não serve mais para o presente. A gente tem um mundo muito mais dinâmico, com pessoas que mudam constantemente de emprego, com uma pluralidade de graduações e possibilidades de estudo, e aí a empresa começa a avaliar outros critérios. Então, se no passado a empresa avaliava eu entrar, me manter e ter no meu currículo determinados cursos que atendiam a expectativa da empresa, hoje em dia a empresa leva em consideração outras características como características fundamentais para chegar nesse resultado.